Olá pessoal, eu me chamo Herbert Barbosa e gostaria de compartilhar com vocês nesse momento um pouco da reflexão que fiz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Um momento interessante do encontro entre Jesus e o intérprete da lei. As Sagradas Escrituras diz para nós, que aquele intérprete da lei se aproxima de Jesus com o intuito de pôr à prova, de expor Jesus a uma condição de ridículo e pergunta a Jesus como que ele deveria fazer para obter a vida eterna. Jesus, diante daquela pergunta, ele pergunta ao intérprete da lei o que está escrito na lei, como que ele a interpreta. Diante desse fato, o intérprete da lei diz, como está escrito na lei: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. Diante desse fato, Jesus olha para o intérprete da lei e diz que de fato ele respondeu bem e que assim ele fosse e fizesse tudo aquilo que ele respondeu. É justamente nesse momento que o intérprete da lei ele se vê em apuros, porque quando ele cita o Decálogo e toda a Torá, ele está colocando uma impossibilidade ao homem. A impossibilidade do homem conseguir cumprir fielmente, perfeitamente, todos os preceitos da lei. Lei esta apresentada por Moisés no Antigo Testamento. E assim eu digo para você nesse momento, é impossível ao homem cumprir todas as exigências da lei. Impossível a ele cumprir perfeitamente, plenamente, porque ele sempre irá falhar em alguma coisa. E foi percebendo que ele tinha colocado para Jesus um padrão alto demais, que ele agora quer se justificar e pergunta a Jesus sobre a segunda parte de sua resposta. Ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, diante disso, coloca para ele a condição da parábola, a explicação da parábola do bom samaritano. Jesus informa para ele que descia de Jerusalém para Jericó um certo homem, que descendo ele foi alcançado por muitos salteadores, foi espancado, roubaram tudo que este homem tinha, ao ponto de deixá-lo meio morto, meio vivo. E nessa situação, ocasionalmente, descia também de Jerusalém para Jericó um sacerdote e um levita. E vendo aquela situação, eles se colocaram distante de passar pelo mesmo caminho que aquele homem estava caído, não querendo possivelmente se contaminar, não querendo se envolver com a situação daquele homem que tinha sido assaltado. Diante desse fato, Jesus coloca em cena uma outra personagem. Jesus disse que descia exatamente naquele mesmo caminho um samaritano, que ao ver aquele homem caído, ele se aproxima, se abaixa a condição de enfermidade daquele homem, derrama sobre ele azeite que tinha propriedades calmantes e servia como anestésico para aliviar as dores dos traumas que aquele homem tinha sofrido, e derrama vinho que tem propriedade antisséptica por conter álcool. Então, ao colocar esses elementos sobre aquele homem, esse samaritano pega o homem caído, põe em seus braços, coloca sobre o seu meio de transporte e aí o leva para a hospedaria. O levando para a hospedaria, chegando lá, ele fala para um homem que está a recebê-los que cuide daquele homem ferido, porque quando ele voltar, ele pagará se houver algum custo a mais. Diante disso, ele já efetua o pagamento de 2 dias de trabalho daquele homem. É dessa situação que eu tiro lições maravilhosas para nós. Nós percebemos que Jesus, ele é como esse samaritano, e é justamente isso que Jesus quer mostrar para aquele intérprete da lei. Porque o intérprete da lei era judeu, e nós sabemos pela revelação da palavra de Deus e pelo contexto histórico que os judeus não se dão com os samaritanos. Diante disso, Jesus quer expor para aquele intérprete da lei que ele precisava entender acerca do amor de Deus. E é justamente isso que o intérprete da lei reconhece, porque ao final dessa parábola, Jesus pergunta para o intérprete da lei: quem é o próximo daquele homem que foi assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó?
E o intérprete da lei diz: foi o que foi mais misericordioso. A expressão e o reconhecimento daquele intérprete da lei foi aquele que amou mais. E é justamente sobre isso que essa passagem também contribui para a nossa reflexão. Jesus é como aquele samaritano que nos amou de tal maneira ao ponto de não passar ao lado das nossas necessidades e fragilidades. Jesus é como o samaritano que se curvou às nossas necessidades porque nós éramos frágeis demais e não havia nada que nós pudéssemos fazer para se chegar até ele. Então ele se curvou nas nossas necessidades, ele trouxe elementos que aliviassem as nossas dores e que impossibilitassem uma infecção maior ainda. Ele nos pegou no braço, nos levou para um lugar de tratamento, que pode ser a igreja, pode ser uma comunhão em um grupo, né? E ali naquele momento ele tratou a nossa vida e ele ainda deixou como penhor, como uma garantia de que se houver alguma coisa pela qual precisa ser feito por nós, que ele vai custear toda a dívida. E como penhor, aquele samaritano ele deixou 2 denários, valor referente a 2 dias de trabalho. Nesse caso aqui, Jesus, pela palavra do Senhor, conforme nos revela em Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que Jesus vai voltar. Né? Assim como aquele samaritano disse que ele iria percorrer o mesmo caminho, passando agora de Jericó para Jerusalém, Jesus vai voltar para levar eu e você, né, da nossa Jericó para Jerusalém celestial. Então, esse é o conforto que vem sobre as nossas almas e essa é a grande lição que Jesus apresenta para aquele intérprete da lei, que ele precisava entender que ele deveria quebrar os preconceitos bairristas, que ele precisava entender que ele tinha que encarar o amor sob a perspectiva da lei. O fim da lei é Cristo, e Cristo é amor. E Cristo fala justamente isso para ele nas entrelinhas dessa passagem, que ele precisa amar, que ele precisa aprender a amar. Amar todas as pessoas que estão à sua volta. Não o seu vizinho do lado da esquerda, mas o meu próximo é todo aquele que eu encontrar no caminho. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus direcione seus passos e que você pare nesse momento para refletir. Talvez eu e você estejamos como o intérprete da lei. Talvez eu e você estejamos como aquele sacerdote, preocupado demais com uma agenda superlotada. Talvez estejamos como levita, olhando para aspectos religiosos demais sem querer se misturar e de repente sem querer melar as mãos com os necessitados. É nesse instante que nós devemos refletir ao exemplo que o samaritano nos dá. Então, de quem menos se espera, deve vir a ajuda e o consolo. Então, que eu e você sejamos essa mão, que eu e você sejamos esse instrumento, essa marca do amor de Deus para a vida de muitos que precisam. E se você está fragilizado como aquele homem que foi assaltado na beira do caminho, que tal qual como ele estava o intérprete da lei, porque aquele homem levaram todos os seus bens e machucaram sua estrutura física. Mas o intérprete da lei, ele vivia uma vida totalmente fragilizada também, de equívocos por uma má interpretação da lei, daquilo que Deus tinha falado. A palavra do Senhor, ela se complementa no Novo Testamento. Que Deus abençoe a tua vida nesse momento. Tenha um ótimo dia. Reflita, leia o texto. Com certeza, Deus vai alcançar muito mais o teu coração através de aplicações que você extrairá dessa passagem. É uma satisfação ter você me ouvindo até o final. Que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço.